Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus estejam em nossos corações, que possamos manter o nosso entendimento, a nossa mente aberta para as orientações que os Espíritos trazem para nós. A nossa pesquisa foi baseada em vários livros, mas eu peço, antes de tudo, a Jesus para visitar a casa de cada um de nós, tirando de lá toda doença, toda maldade, toda perturbação, trazendo harmonia dentro de casa, paz entre o casal, entre os irmãos, entre os filhos. Que os jovens casais tenham emprego, tenham saúde, tenham recursos, e que possam receber os filhos de Deus como seus próprios filhos, para quando chegar o fim desta vida, devolvermos a Deus, cheio de sabedoria e cheio de bondade. Então, o assunto é a união da alma com o corpo. Isso tem um nome, chama-se reencarnação. Allan Kardec sugere para nós, quando nós formos conversar com alguém sobre o assunto espiritismo, nós precisamos primeiro fazer 3 perguntas para
acredita em espírito? É uma delas. Você acredita na sobrevivência do espírito após a morte do corpo? É outra pergunta. E a terceira, você acredita na reencarnação? Se a pessoa disser não a pelo menos uma dessas três perguntas, nós podemos conversar com essa pessoa sobre qualquer assunto, menos sobre o espírito. Né? E Allan Kardec é claro, nós não devemos impor a doutrina espírita para ninguém. Ele diz que o espiritismo não precisa de proselitismo. Ele diz que a doutrina espírita é para quem não tem religião, ou para quem não está satisfeito com a sua religião. Então nós não devemos ficar fazendo propaganda do espiritismo, convencendo as pessoas a ir para o centro espírita, porque muitas vezes as pessoas vão pela nossa insistência, chegando lá quer mudar o centro espírita, quer pôr imagem de São Jorge no cantinho, uma luz vermelha com as espadas de São Jorge, aí quer transformar o centro espírita no centro de Umbanda. Então, se a pessoa está satisfeita lá na religião dela, deixa ela lá. Vamos nós seguir a nossa doutrina espírita, que para nós é satisfatória. Né? E a nossa pesquisa se baseou em vários livros. O primeiro deles, o Livro dos Espíritos, no capítulo número 7, da volta do espírito para a vida corporal. O segundo é o livro pouco comentado. O título do livro é Chico Xavier, a Aurora de uma Vida entre a Terra e o Céu. É o capítulo 66. O autor é Francisco Xavier, não é Chico Xavier, é Francisco Xavier. Apesar do nome parecido, não é a mesma pessoa. Terceiro, Contos desta e outra vida, capítulo 12. Autor Irmão X, médico Chico Xavier. Quarto, A Vida Escreve, autor Espírito Hilário Silva, médico Valdo Vieira e Chico Xavier. O quinto, Missionários da Luz, autor André Luiz, médico Chico Xavier. E o sexto, Entre Irmãos de Outras Terras, autor Ernest O'Brien, médico Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, eu acho que estamos muito bem embasados, né? Na verdade, não tirei nenhuma informação aqui debaixo do sapato. Está tudo nos livros. Né? Isso é importante. Começando com o pé direito. Não é isso? E nós vamos começar contando uma história que está no livro Contos desta e outra vida. Todo mundo já leu, é claro? Eu só trouxe para refrescar a memória. Tá certo? Todo mundo já leu, né? Se não deu, eu devia ter lido, porque está perdendo. Né? O título, Verdugo e Vítima. A chuva caía intensamente e o rio transbordava. Aqui e ali, na crista espumosa da corrente pesada das águas, boiavam animais mortos e deslizavam toras e ramarias e galhos de árvores. Vazantes em torno dava expansão ao crescente lençol de massa barrenta. Quando não estivessem puxando algum cavalo magro, famílias inteiras abandonavam seus casebres sob a chuva, carregando também as aves espantadiças. Querido, o jovem barqueiro, que 26 anos de sol no sertão havia enrijado de todo, ruminava um plano sinistro. Longe, numa casinha fortificada, vivia o velho Licurgo, conhecido usurário das redondezas. Ele emprestava dinheiro a juros, ele era um agiota. Todos sabiam que Licurgo era proprietário de pequena fortuna e que montava guarda vigilante para o seu dinheiro. Ninguém, no entanto, poderia avaliar a quantidade de dinheiro que ele tinha, porque sozinho envelhecera e sozinho atendia às suas próprias necessidades.
O velho dizia, querido, disse para consigo: está atingindo, será atingido pela chuva, com certeza. É a primeira vez que surge uma cheia como esta, agarrado à própria fortuna, será levado pelas correntezas do rio. E se as águas devem acabar com tudo, por que é que eu não posso me beneficiar? O homem já passou por 70 anos, morrerá a qualquer hora. Se não for hoje, será amanhã, depois de amanhã. E o dinheiro ajuntado, para quem seria? Não poderia servir para mim, que sou moço e com pleno direito ao futuro? O aguaceiro caía na tarde fria. O rapaz hesitante bateu na porta da choupana molhada. Seu Licurgo! Ô, seu Licurgo! E ante o rosto assustado do velho que chegou à janela, Quirino falou: se o senhor não quer morrer, vou repetir, se o senhor não quer morrer, não demore, mais um pouco de tempo e as águas chegarão, todos os vizinhos já se foram. Não, respondeu o velho, moro aqui há muitos anos, tenho confiança em Deus e morri, eu não sairei. Olha, seu Licurgo, eu estou te fazendo um favor, eu agradeço, mas não sairei. Tomado então de criminoso impulso, Quirino o barqueiro empurrou a porta mal fechada e avançou sobre o velhinho que procurou em vão reagir. Não me mate, não me mate! A voz rouquenha, contudo, silenciou nos dedos robustos do jovem. Quirino largou para um lado o corpo amolecido do velho Licurgo. Como traste inútil, arrebatou um pequeno molho de chaves que estava preso no cinto e em seguida abriu portas de armários e gavetas. Mostravam cédulas mofadas, moedas antigas e diamantes, sobretudo diamantes. Enseguecido de ambição, o moço recolhe o que acha. A noite chuvosa descera completa. Quirino enrola o corpo do velho Licurgo num cobertor e em breves minutos um cadáver é julgado no rio. Logo após, Quirino voltou para casa, agora vazia, a casa do velho Licurgo, recompõe o ambiente e afasta-se, carregando uma fortuna. Passado algum tempo, o assassino não vê que uma sombra escura se esgueira, que o acompanha, para onde ele vai. É o espírito do velho Licurgo, que acompanha o seu tesouro. Pressionado pelo remorso, o barqueiro abandona a região e instala-se em grande cidade, com pequena casa comercial, e casa-se procurando esquecer o próprio arrependimento, mas recebe o velho Licurgo, reencarnado por seu primeiro filho. O velho Licurgo vai ser o herdeiro da sua própria fortuna. E nós lembramos do Evangelho, quando Jesus ensina: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, nós observamos que o apego às coisas materiais, às necessidades materiais, muitas vezes leva as pessoas a cometer loucuras para a sua própria infelicidade, porque o alheio reclama o seu dono. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O velho Licurgo acompanhou o jovem Quirino até reencarnar. Então, pela dedução, nós vamos entender que aqueles que convivem conosco na presente reencarnação, seja na situação de filho, seja na situação de pai,
esposa, irmãos, tem alguma coisa conosco em reencarnações passadas. Porque o destino reúne as pessoas pelos processos da afinidade. É aquilo que Emmanuel chama no livro Sexo e Vida. Ele chama de o suave encantamento. Então as pessoas se atraem para resgatar dívidas, reforçar compromissos de vidas passadas. E Jesus então falou para o sacerdote do templo, chamado Nicodemos, que o procurou altas horas da noite, querendo melhores explicações sobre aquilo que Jesus ensinava. E Jesus disse para ele: Nicodemos, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nós já tivemos muitas encarnações e teremos muitas outras encarnações pela frente. Por isso, precisamos cuidar muito bem de nossos filhos, cuidar muito bem de nossos netos, porque pelo processo da sintonia, nós vamos voltar junto daqueles com quem convivemos. Se preparamos os nossos netos, preparamos os nossos filhos com os recursos do Evangelho, com os recursos da educação moral, profissional, teremos então um bom pai, teremos então uma boa mãe. Se não o fizermos, receberemos de volta tudo aquilo que demos para eles: a indiferença, a despreocupação. Então nós somos os criadores da nossa felicidade, ou os criadores da nossa infelicidade. Somos os maiores amigos e também os maiores inimigos de nós mesmos. Né? E Allan Kardec traz para nós, no Livro dos Espíritos, que não podemos os espíritos aperfeiçoarem-se, a não ser por meio da existência corpórea. Segue-se que a vida material é uma necessidade do espírito. A vida material é uma espécie de purificador, onde precisam todos os espíritos do mundo espiritual passar para alcançarem a perfeição. Todos os espíritos passaram e passarão pela vida material. Porque na vida material, submetido a provas e expiações, que nós estaremos consolidando as virtudes que já possuímos. Estaremos corrigindo o nosso roteiro incorreto, o nosso roteiro infeliz, de acordo com os padrões dos roteiros que Jesus trouxe para nós no teu Evangelho. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida material. Todos nós que estamos na Terra sabemos que vamos desencarnar. É lei da vida. E todos os que estão desencarnados, que estão no mundo espiritual, sabem que também vão precisar reencarnar. É lei da vida. E os sábios dizem para nós que reencarnar é muito mais difícil do que desencarnar. Os espíritos superiores dizem para nós que desencarnar é renascer na vida espiritual, como livre dos pesos da matéria, livre das doenças do corpo. E reencarnar é como entrar num processo de escravidão, segundo uma agenda de resgates, de provas, de dores e de aflições. A Terra é considerada como escola, como hospital, como uma penitenciária,
mas também é considerada como um vale de lágrimas. A oração da Salve Rainha coloca para nós essa expressão. Então, os espíritos pressentem a época em que eles vão reencarnar. Eles sabem que vão reencarnar. Eles pressentem que está chegando o dia. Em média, nós permanecemos no mundo espiritual, em média, 30 anos após a nossa desencarnação, estamos reencarnando. Alguns levam mais tempo. Os espíritos mais adiantados permanecem um tempo muito maior no mundo espiritual, alguns até 1000 anos. Os espíritos mais apegados à matéria, mais apegados aos desejos da matéria, reencarnam quase que imediatamente, assim como os animais. Boa noite, amigos. Né? Então, todos vão voltar, mas a grande maioria não sabe quando, não sabe em que época isso vai acontecer. Assim como nós estamos na Terra, sem dúvida alguma sabemos todos nós que vamos desencarnar também, mas não sabemos que dia vai ser, nem que hora. Jesus ensina que só Deus sabe o dia e a hora, mas é bom nos prepararmos, né? Nem sempre os mais velhos vão na frente. Os jovens adoram furar fila, né? A fila da desencarnação. Muitos jovens furam fila e passam na nossa frente. Então, muitos não pensam na reencarnação e nem sequer compreendem a reencarnação. Muitos desencarnados, muitos espíritos, não são espíritas. Muitos espíritos viveram na Terra como católicos, como evangélicos, né? E estão no mundo espiritual distante desse conhecimento. Nem por isso estarão longe da reencarnação. E chegará então a incerteza em que se acham quanto ao seu futuro, que os aguarda e constitui então para eles uma espécie de sofrimento, uma espécie de ansiedade. Isso tudo é consequência da falta de conhecimento. A educação espiritual devia ser ensinada nas escolas, preparar as pessoas para a vida espiritual. Muitas pessoas sofrem muito porque não conhecem a justiça divina, não conhecem o mecanismo da lei de causa e efeito. Se todos soubessem, tem um livro que se chama Se Eu Soubesse. Se todos soubéssemos que um simples sei lá que dizemos para alguém, um simples se vira que dizemos para alguém, nós vamos ter que responder perante o juízo de Deus. Nós tomaríamos muita cautela em todas as nossas atitudes. Então, o desconhecimento das leis divinas provoca muito sofrimento. Uma das maiores riquezas que os pais podem deixar para os seus filhos é uma fé religiosa. E a segunda maior riqueza que os pais podem deixar para os seus filhos é uma profissão. Porque tudo pode ser tirado dele ou dela, menos a fé religiosa e menos a profissão. Então são riquezas formidáveis. Então, as imperfeições que o corpo físico apresente são para o espírito reencarnante provas que o auxiliam no progresso, se ele vencer esses obstáculos. Então, nós conhecemos muitas pessoas que têm deficiências físicas, que têm deficiências orgânicas, deficiências cognitivas. São corpos que estão em deformidade. Mas não existe interesse errado. Se tem algum espírito que está para reencarnar no corpo nessa situação, significa que esta é a necessidade dele ou dela, para evitar que caia em novos erros. Aqui na cidade industrial,
nos anos 70, tinha um jovem que estudava tornearia mecânica. Estudava torneiro mecânica, era a profissão do auge. Todo mundo queria, inclusive eu, queria ser torneiro mecânico. E no dia de aula, a falta de conhecimento, eram muitos alunos, o professor não deu conta de tomar conta de todo mundo. Um deles teve a mão atingida pela peça, correram com ele para o pronto-socorro, chegando lá daquele jeito. Teve que cortar o dedão. Cortou o dedão. E ele ficou muito triste. Era jovem, ali dos seus 15, 16 anos de idade. E a família era espírita. E veio então uma psicografia para os pais endereçada ao moço. Estamos observando a sua tristeza, a sua melancolia, a sua decepção diante desse acidente. Mas não esqueça, meu filho, que isso foi pedido por você mesmo, antes de reencarnar. Você, no século tal, fazia parte de uma quadrilha que assaltava as pessoas que passavam pelo bosque. Você assassinou muitas pessoas com as suas mãos, com sua força física. Quando você desencarnou extremamente arrependido, você pediu para reencarnar e queria perder a mão logo na juventude, para não cometer os mesmos assassinatos. Mas nós observamos que você, desde jovem, está na campanha do quilo, está aplicando passes, ajuda seus pais, as suas mãos estão sendo muito úteis. Então, houve uma derrogação da lei divina, para que você não esqueça da sua programação espiritual. Houve uma mudança, você perdeu o dedão, em vez de perder a mão. Está vendo, gente? Então, o trabalho no bem, o amor ao próximo, cobre a multidão de pecados. Então, não houve uma derrogação da lei, mas houve o quê? Um alívio. Houve uma minimização em função de uma postura tomada por ele. Se ele vivesse nas farras, se ele vivesse na gandaia, vamos dizer assim, muito provavelmente teria perdido a mão. Então, alguns espíritos têm conhecimento e têm algum merecimento e que podem, inclusive, interferir na construção do seu futuro povo. A André Luiz conta para nós, no livro Missionários da Luz. Uma senhora queria reencarnar, que foi perguntado para ela se ela queria mudar alguma coisa. Foi mostrado para ela a maquete do seu futuro corpo físico. Se ela queria mudar alguma coisa no seu corpo. Então, a união de um espírito com determinado corpo pode ser imposta para aqueles espíritos que não têm condições de escolher, para aqueles espíritos que não sabem opinar. Então, são as reencarnações compulsórias. Não tem condição de escolher, não tem condição de opinar. Então, é imposto de acordo com a necessidade dele ou dela. Não é aí uma arbitrariedade, é apenas o cumprimento da lei divina. Então, no momento de reencarnar, o espírito sofre um estado de perturbação, e esse estado de perturbação pode ser maior ou menor, mas ele sempre aumenta no momento que se aproxima a reencarnação. Então, pela morte, nós nos libertamos da escravidão de um corpo doente e pesado. E pela reencarnação, nós entramos num processo que Allan Kardec chama de escravidão, onde estamos expostos às vicissitudes, expostos à lei de causa e efeito, que vai se cumprir. Muito bem, então, é solene para o espírito o momento da sua reencarnação. É tão solene que os amigos espirituais comparecem para se despedirem dele. Quem lembra do livro Nosso Lar, a reencarnação de Dona Laura? Foi feita uma comemoração de despedida dela, para que ela pudesse reencarnar. E ela fez um pedido inusitado, incomum, mas o merecimento dela era tanto que foi autorizado. Ela ficou com muito medo da influência genética do pai e da mãe passarem para o futuro corpo
sanguíneo dela e ela herdar geneticamente algum vício, alguma tendência negativa do pai e da mãe. Então ela pediu se tem jeito de anular essa interferência genética. Foi consultado o departamento de contabilidade de nosso lar, tem esse departamento, e foi autorizado. Então ela não sofreria nenhuma interferência genética do pai e da mãe com relação ao seu futuro corpo físico. Então, o Espírito pode conhecer os tipos de provas a que ele estará submetido. Ele pode conhecer antecipadamente quais serão as suas provações. Isso tudo vai depender da capacidade evolutiva do Espírito, porque a grande maioria não conhece. A grande maioria de nós reencarna sem saber o que vai acontecer na nossa reencarnação. Mas muitos, com recurso, com bagagem moral e merecimento, sabem perfeitamente todos os passos da sua reencarnação. Jesus sabia que seria crucificado. Conheço pessoas simples, que sonhou, eu sonhei que eu vou desencarnar quando eu tiver completado tantos anos de vida. E realmente aconteceu. 2 pessoas do meu convívio me relataram isso, e aconteceu justamente na época que foi mostrado para elas em sonho. Muito bem. Aí nós vamos ver no livro Missionários da Luz, conta para nós uma reencarnação. A reencarnação de Segismundo. Como ela é tão importante, é tão detalhada, eu fiz um resumo e vou trazer aqui para vocês. Em uma reencarnação anterior, uma disputa amorosa entre 2 homens por uma mulher, um matou o outro. Segismundo assassinou Adelino. Adelino era a esposa de Raquel. Foi assassinado por Segismundo. Só que nem Segismundo ficou com Raquel, porque ele saiu para o mundo afora, fugindo. E Raquel foi parar na prostituição, porque naquelas épocas antigas, a moça, quando se perdia, a família não aceitava. Então Raquel virou meretriz, virou prostituta. Todos desencarnaram ao longo do tempo. E quando chegaram no mundo espiritual, Adelino e Raquel se uniram novamente e prepararam uma nova reencarnação e combinaram de receber Segismundo como filho. Isso mostra para nós a grandeza da alma de Adelino e de Raquel, porque normalmente o assassinado reencarna como filho do assassino. Nesse caso inverteu. O assassinado vai receber por filho o seu assassino. Então é uma grandeza de alma muito grande, combinado no mundo espiritual. Mas quando reencarna, esquece da programação. E aí vem as dificuldades para nos lembrar. E nós podemos pedir à equipe espiritual para nos mostrar durante o sono físico qual que é a nossa programação espiritual. Então, ao adentrar na casa de Adelino e de Raquel, que já formavam uma família, que já tinha um filho mais velho, o Joãozinho, Alexandre, o instrutor espiritual, e André Luiz, observaram que o casal estava jantando, sentado à mesa. E não longe deles, numa cadeira de conforto, uma cadeira de balanço, estava Segismundo, desencarnado, se preparando para reencarnar naquela família. Foi colocado ali naquela casa para harmonizarem as suas energias. Só que quando Segismundo em espírito, o assassino, adentra na casa de Adelino e Raquel, aquele que foi assassinado, que é o Adelino, fica desesperado. Ele não sabe explicar porquê, mas ele fica triste, abatido, com medo, assustado, porque ele pressente a presença terrível dentro da sua casa
daquele que o assassinou, embora ele programou de receber como filho. Então Alexandre, o instrutor, acolheu Segismundo, confortou Segismundo, escutou as dificuldades dele, aconselhou a ele, orientou para que ele ficasse firme, que seria ajudado na sua reencarnação. Todos nós somos ajudados na nossa reencarnação. Se não recebermos ajuda na nossa reencarnação, fica extremamente difícil. Então Alexandre observou que o menino Joãozinho, que estava à mesa, não participava da conversa do pai e da mãe. Ele estava distraído. E o pai, muito calado, não falava quase nada, muito triste. Então o instrutor Alexandre aplicou passes na cabeça do menino, para que ele se interessasse pela conversa dos pais e convidasse os pais para orar. Daí, o pai ficou tão animado com esse assunto que disse: eu vou voltar mais cedo do trabalho e nós vamos orar juntos antes de dormir. Então, profundamente comovido com a atitude do filho e o diálogo amoroso com a esposa, Adelino manifestou uma delicadeza que até então era desconhecida pelo casal. E oraram juntos. Antes de dormir, conforme prometido, Adelino chegou mais cedo do trabalho, reuniu com a esposa e com o filho João e oraram juntos, pedindo ajuda para Jesus para enfrentar as lutas da vida. A família que ora unida permanece unida, né? Então, logo em seguida, Raquel e Adelino adormeceram e afastaram-se naturalmente do corpo físico. E todo mundo, quando dorme, afasta do corpo físico. E fora do corpo físico, a casa de Adelino e de Raquel estava cheia de gente, cheia de espíritos. A sogra, aliás, a avó de Raquel estava lá, estava confortando a neta. E Adelino, quando saiu do corpo durante o sono, depois da prece, ele ficou sem saber, andando dentro do quarto, perturbado. Quando ele deparou com Segismundo na frente dele, aquele que foi assassino dele, encontrou com ele no próprio quarto, ele ficou apavorado. Quando ele ficou apavorado, o instrutor Alexandre, que estava acompanhando a cena, se aproximou dele, cheio de luz, e disse: Adelino, não tenha medo. Você prometeu receber Segismundo como filho, e nós vamos te ajudar. Você vai conseguir. Não tenha medo, nós vamos ajudar vocês a reencarnação toda. Oraram junto. Então, Alexandre, aplicando passes em Adelino, conseguiu mudar o comportamento dele, os sentimentos dele com relação ao Segismundo, que havia sido seu assassino, havia sido amante de Raquel na reencarnação passada. Então, Alexandre e Adelino se aproximaram de Segismundo. E Segismundo, todo humilde, pediu perdão para Adelino. E nesse momento, Adelino demonstrou quão grande é o seu espírito, que a alma nobre aceitou o pedido de perdão e oraram juntos para que a reencarnação fosse bem sucedida. Então, na véspera de ligar Segismundo ao corpo físico da sua futura mãe, que é Raquel, os espíritos construtores, presta atenção, especialistas da reencarnação e espíritos construtores estavam presentes na casa, preparando o ambiente, preparando Segismundo para reencarnar. E ante a iminência da encarnação,
Segismundo ficou extremamente abatido, ficou extremamente extenuado, sentiu-se fraco e incapacitado, e receava a ideia de novamente fracassar. Mas Alexandre, o instrutor, o animava, o incentivava. Então, naquela noite, após o contato sexual entre Raquel e Adelino, o instrutor Alexandre escolheu entre milhares de espermatozoides um que era mais compatível com o futuro corpo físico de Segismundo. O instrutor Alexandre mentalizou energias para aquele espermatozoide e ele ganhou uma potência maior do que os outros, venceu a corrida, chegou no óvulo e iniciou o processo da multiplicação celular. E neste mesmo momento, os espíritos construtores prepararam o restringimento, a redução do corpo perispiritual de Segismundo. E ele miniaturizado, já praticamente inconsciente, foi ligado, foi vinculado ao útero de Raquel. Então, foi o primeiro passo dado para o processo reencarnatório. Então, este é a primeira união do espírito ao corpo físico. Está resumido? Não. Foi o primeiro passo. Terão aí outras sequências. O processo reencarnatório é muito trabalhoso. E esse processo só completa aos 7 anos de idade. Ao 7º ano de idade, esse processo é que está completado. Então, até os 7 anos, o espírito ainda está no processo de reencarnação. Tanto é que é muito comum para crianças brincarem com o amiguinho invisível, né? Devido ao fato de não estar ainda completamente reencarnado, tem um contato muito grande com o mundo espiritual. E diga-se de passagem, o mundo espiritual tem muito mais gente do que o plano físico. Hoje em dia, está em torno de 4 desencarnados para cada um encarnado. Tem muita gente desencarnada. Nós temos encarnado em torno de 9 bilhões. Então nós temos aí no total entre 35 a 40 bilhões de espíritos que vivem na Terra em processo de evolução. É muita gente, não é? O nosso Pai Criador é muito sábio. E nós não encontramos dentro desses 40 bilhões 2 pessoas iguais. Todos somos diferentes. E aconteceu que lá na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, no ano de 1702, havia um jovem que recebeu uma fazenda de herança de seus avós. E ele ali por volta de 30 anos de idade, recebeu a notícia que o rei de Portugal, na época, Dom João V, estava prometendo dar terras para aqueles que quisessem fazer a mineração do ouro. Então a lei é o seguinte: qualquer pessoa que tivesse 12 escravos poderia procurar o governo e ia receber 900 braças de terreno. 900 braças dá exatamente 4.352 metros quadrados. Um lote nosso aqui tem 360 metros quadrados, daí em torno de 12 a 13 lotes. Então não é uma área tão grande assim, mais ou menos do tamanho de um quarteirão.
para a pessoa procurar ouro. Naturalmente, deve ser uma região que comprovadamente existe ouro, né? E esse senhor, que se chamava João Pérez, saiu de Taubaté e foi para São João del Rei, aqui pertinho, nos idos de 1702, para procurar ouro. Ele trabalhou 30 anos nesse terreno, não achou nada, só cascalho e pedras. E os vizinhos, todos achavam ouro. E ele ficou danado da vida. E ele ficou tão decepcionado que o primo dele tinha vindo com ele de Taubaté, primo Martinho, veio de Taubaté e estava também minerando junto com ele aqui na cidade de São João del Rei. E o primo dele estava ganhando. Ele falou, então eu não tenho sorte aqui em São João del Rei. Ele ficou sabendo que lá em Cuiabá estava dando ouro com muita fartura, muitas minas produzindo. E ele então pegou 2 dos seus escravos, deixou os outros 10 com o primo e foi para Cuiabá. Imagine vocês como eram os caminhos de Minas Gerais para o Mato Grosso em 1702. Então eles andaram, no início foi uma maravilha, foram a cavalo, né? Mas com poucos dias de viagem eles se perderam. Tudo indica que eles erraram o caminho e foram para a região nordeste. Muita seca, muita sede, muita fome. E ele, bebendo águas naturais, ele pegou a bactéria e ficou muito doente. Diarreia, muita febre, delirando. Os escravos aproveitaram a fragilidade dele, fugiram com os cavalos e os mantimentos e deixaram-no sozinho, doente, no meio do mato. E por 2 dias ele foi catando folhas, frutas, alguma coisa, delirando, até que com dificuldade chegou numa pequena fonte de água. Chegou ele, bebeu água e viu um canto, um pequeno fardo que alguém esqueceu, uma pequena bolsa de couro que alguém esqueceu. Ele imaginou, na fome dele, muitos dias sem comer, ele imaginou que fosse alguma farofa, uma farofa gorda que alguém que passou por ali deixou cair. Então ele abriu aquilo e viu que era uma farinha, e morto de fome, delirando de febre, ele comeu e comeu. E bebeu água e água. Só que não era farinha, era ouro em pó. Ele delirando, não percebeu a diferença. Aí ele começou a passar mal. Ali próximo àquele regato, aquela fonte de água, ele começou a passar mal. E desencarnou. E durante muitos anos, ele não sabe se acordar e também não sabe se dormir. Ele passou ali preso ao cadáver, sentindo a decomposição do corpo, tendo miragens, tendo vertigens, tendo aquelas variações que ele via, barras de ouro, bebidas de ouro, lâminas de ouro, ouro encaixotado, alucinado com ouro. Depois de muitos anos, ele observou, veio a lucidez, ele observou um corpo morto, e na região do intestino, aquele punhado de ouro que ele tinha alimentado com ele e causado a morte. Então ele, um pouco mais consciente, teve vontade de voltar para São João del Rei, aqui pertinho de nós. Ele voltou. Pela força do pensamento, ele não sabe como, mas ele chegou em São João del Rei. E chegando lá, ele procurou pelo primo. Ele não percebeu que tinha passado 75 anos. Ele não percebeu. Para ele foi ontem. Ele, espírito, desencarnado, chegou e queria tomar posse da terra, mas ninguém respondia, ninguém falava nada. Ele perguntava e ninguém falava, percebia que ele estava por ali.
Porque ele mesmo não sabia que tinha morrido, que tinha desencarnado. Quando ele ficou sabendo que o primo já tinha desencarnado há muitos anos, extremamente rico, que seus netos, seus filhos, seus netos eram ricos proprietários, ele ficou revoltado, porque ele dizia que a terra era dele, ele queria a terra de volta. Depois ele começou a dormir, teve muito sono e dormiu, e acordou reencarnado como bisneto do primo. Bisneto do primo. E desde jovem o desejo de comercializar o ouro. Começou a fazer comércio de ouro entre Sabará e São João del Rei. Sabará, o nome Sabará significa pedra grande e brilhante. Sabará, aqui do lado. Pedra. Então ele comercializava ouro. Ele tinha muitos escravos. E ele incentivou os escravos a roubar no comércio. Roubar para ele. Em poucos anos ele ficou muito rico. Só que aquilo foi descoberto. O roubo e a trapaça. Ele já estava na casa dos 60 anos de idade. Então ele conseguiu subornar agentes penitenciários, subornar governantes e fugiu. O plano dele era ir para a Bahia com todo o ouro. Ele contratou pistoleiros, contratou um tanto de gente para guardar a viagem dele, porque ele estava carregando muito ouro. Então, o plano dele era ir para a Bahia. Chegando na Bahia, ele iria mudar de nome, iria pegar o navio, descer para o sul até o Rio de Janeiro, e o plano dele era viver no Rio de Janeiro, gastando a fortuna e o ouro que ele tinha juntado. Só que para chegar na Bahia tinha que atravessar o Rio São Francisco. O Rio São Francisco. Ele é estreito? Não, muito largo. E o barqueiro falou com ele: olha, é muito peso na canoa. Não, mas essas duas malas têm que ir comigo. Eu e você e essas duas malas, e mais ninguém. Ou tudo ou nada. Não, moço, isso é muito pesado. Eu insisto. Por que o senhor não arruma um outro barco para ir com outra mala? Não, é você e nós vamos com essas duas malas. O moço não teve como recusar. No meio do rio, vieram a correnteza. E no desequilíbrio, as correntezas balançando o barco, uma das malas cai. Ele desesperado, tentando pegar a mala que caiu, a outra cai também. Ele mergulha atrás das duas malas. Com 60 anos de idade, ele novamente desencarna nas águas, no meio das águas e no meio do ouro. Depois de desencarnado, padeceu muito pelos crimes, pelos roubos, pelo apego ao ouro. E no plano espiritual, ele contando essa história para os amigos, porque lá no plano espiritual existem reuniões de amigos, onde um conta para o outro os seus problemas. E vem os instrutores que dão as orientações. E um dos amigos perguntou: e agora? E agora? Como é que você vai fazer? Agora eu vou voltar para Taubaté. Vou voltar para o lugar onde eu não devia ter saído. E você vai mexer com ouro? Não, agora eu vou mexer com batatas. Batata é muito melhor do que ouro, segundo ele. Mas o apego à riqueza, o apego ao dinheiro, tanto faz ser batata ou ser ouro, é o mesmo. Então nós vemos aí, neste caso, deste irmão, que é infelicitado pela ganância, infelicitado pelas suas inferioridades espirituais, fracassou em 2 reencarnações seguidas, pela posse do dinheiro. E a mesma coisa com Quirino, o barqueiro, que pela posse de diamantes matou alguém e recebeu como filho aquele a quem ele assassinou. E nós vemos o caso de Segismundo, que foi o assassino, mas cuja bondade de seu pai
fez com que recebesse um criminoso como filho, devolvendo para ele amor e afetividade, né? Então nós vamos ver que no ambiente familiar nós temos, em grande maioria das vezes, os nossos desafetos de reencarnações passadas. E o Espírito Francisco Xavier conta para nós que São Tomás de Aquino, o doutor angélico da Igreja, criou a teoria de que Deus cria os espíritos no momento do seu nascimento. E Francisco Xavier diz, olha, com todo respeito a São Tomás de Aquino, mas ele coloca a justiça de Deus muito mais inferior do que a justiça dos homens. Porque a justiça dos homens não condena o inocente, pelo menos não nos processos normais. E São Tomás de Aquino diz que Deus condena inocentes, porque nascem todos os dias pessoas doentes, pessoas deficientes físicas, pessoas em extrema pobreza. Então, Deus estaria condenando inocentes? Como? Se foi feito por Espírito no momento do nascimento, qual o crime que foi praticado? Qual erro foi praticado perante as leis de Deus para poder reencarnar numa reencarnação tão difícil? Então, nós vamos ver que no ano de 553, Orígenes, um cristão escritor, pelos estudos do Evangelho, deduziu a reencarnação. Orígenes, que vivia no Egito, e era estudado até o ano de 553 a reencarnação. Mas o imperador romano Justiniano casou-se com uma mulher chamada Teodora. Teodora era atriz e prostituta. E pelos estudos do cristianismo da época, ela ficou sabendo que poderia reencarnar como escrava. Então, no concílio de 553, no concílio ecumênico de 553, Teodora e Justiniano mandaram tirar dos textos sagrados, das Sagradas Escrituras, a lei da reencarnação. Isso não impede que a reencarnação exista, apesar do arbítrio das autoridades e dos poderosos. Eu agradeço demais a paciência de vocês. Rogo a Jesus para abençoarmos suas famílias e o seu lar. É bênção de muita saúde e muitas alegrias. Muito obrigado a todos. Agradecer ao nosso irmão Milton por esse estudo. Estamos caminhando para o final da nossa reunião. Vamos passar os recadinhos aqui, passar a nossa irmã evangelizadora. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lívia, sou evangelizadora da Irmãs da Juventude. Eu vim aqui para divulgar o sarau que a gente vai ter dia 28 de outubro, sem ser esse sábado próximo. O sarau é enquanto da arte, né? Então vai ter música, dança, teatro. Vamos receber um grupo espírita infantil, que é o Fogo de Luz. Muito conhecido, a gente coloca muito as músicas deles aqui para as crianças. E convidar todos para estar conosco. A partir das 15 horas vai ser uma festa, uma alegria aqui. Todo ano a gente faz, já é o 14º que a gente faz aqui na casa. Então esse convite estendido a todos vocês. Tragam as crianças, vai ter muita coisa legal para eles também. Tá bom? Obrigada. Vai ser aqui mesmo, no salão. Às 15 horas, dia 28. O cartaz está ali, não precisa de inscrição, é só vir. Tá bom? Obrigada, gente. Vai ser muito bom, vai ter muita música. Nós temos um estudo toda sexta-feira que já começou, mas ainda está bem no início.
que é sobre o livro Os Missionários da Luz, associado ao Evangelho e ao livro dos Espíritos. Então, cada capítulo, cada parágrafo que a gente vai estudando, associando aos livros, né, ao que a espiritualidade coloca, ao Evangelho, às lições do Evangelho. Então é um estudo muito bom, é um estudo lento, que demora. Nós fizemos um estudo parecido com esse do nosso lar, aí demorou 8 anos para acabar o estudo, chegar no último capítulo do livro. Nós estudamos os mensageiros, demorou também quase isso. E agora é o livro Missionários da Luz. E esse é um estudo muito bom, muito profundo, e quem quiser participar, toda sexta-feira, às 19h45, não precisa de inscrição nem nada, é só chegar aqui e entrar para a salinha e participar do estudo. Então eu convido a todos, que é muito gratificante, muito bom esse estudo. No mais, vamos caminhando para o nosso final. Aqueles que quiserem tomar passo após a prece, na hora de se colocar aqui na fila. E vamos torcer para a chuva dar tempo para a gente chegar em casa depois. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Maior, manter a vibração. Pedir a Jesus que continue nos envolvendo nos 2 planos de vida, a todos nós. Agradecemos pela oportunidade desse estudo, agradecemos aos mentores da casa que nos auxiliam no entendimento, que auxiliam o expositor nas intuições. Então, que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos e nos conduza em segurança aos nossos lares.